fazer aqui um breve balanço, em virtude do momento que passa Brasília, diante de uma crise jamais vista na história da nossa cidade, e podemos dizer, uma das maiores de toda a vida pública, vida política desse país. Eu digo que cheguei aqui há mais de 40 anos em Brasília, quase 50 anos. Aqui dei início à construção da minha vida empresarial e política. Constituí minha família, vi meus filhos crescerem. Aqui assumi responsabilidades públicas que me permitiram empregar o melhor do meu conhecimento e da minha experiência, pelo bem comum das pessoas e pelo desenvolvimento do Distrito Federal. Ao longo desse caminho, enfrentei fortes batalhas. Mas nunca vivi, em toda a minha história, algo semelhante ao que presencio hoje. Certamente, muitos brasileiros diriam o mesmo. Mas a crise que envolve segmentos políticos de nossa cidade não pode se confundir com a nossa Brasília. Brasília, a capital de JK, está engatinhando no terreno da política. Temos apenas meio século de existência. Nossa representação política no Congresso Nacional completou apenas 24 anos de idade e autonomia, somente 20 anos. Mal saímos da maioridade. Temos muito que aprender. A crise que atingiu a capital federal e repercutiu como nunca em todos os quadrantes do país trouxe-nos muitas lições. Trouxe, em primeiro lugar, o esgotamento e a falência do atual sistema político partidário e eleitoral. Felizmente, nós, no Congresso Nacional, não reunimos condições políticas para fazer as mudanças necessárias e indispensáveis para dar plena legitimidade à nossa representação política. Vamos continuar empreendendo os nossos esforços nessa direção. É desnecessário repetir que os fatos que já foram e continuam a ser amplamente debatidos pela opinião pública, através do trabalho valoroso da imprensa. Mas é necessário refletir sobre alguns aspectos essenciais para atingir a meta que todos nós desejamos. A meta do reequilíbrio das forças, a normalidade dos atos, a correção dos rumos e, acima de tudo, o compromisso com um projeto para os próximos 50 anos. Certamente, a ausência desse projeto e a tentativa de se governar Brasília por interesses meramente partidários e eleitorais, ou até pessoais, fizeram com que alguns sucumbissem às regiões mais pantanosas da política. Diferente disto, pela gravidade dos fatos, o ano de 2010 entrará para a história, sim, mas como o ano em que a fraqueza dos princípios de alguns nos forçou a todos a buscar o caminho da união para dar início a uma nova era. É o que eu chamo de recomeço com dignidade e respeito. É o que Brasília e seus criadores, e sua gente brava, e todos aqueles que não perdem a fé, merecem. Não é hora de atiçar os rancores, mas existe sempre o risco de que os bons esforços se percam pelo rancor incontido. Brasília conquistou sua maioridade e não se perderá na mesquinhez dos que não conseguiram evoluir e insiste em submeter as forças políticas e a própria cidade aos seus caprichos pessoais. Ninguém é maior, ou não deveria ser, que as instituições partidárias e muito menos que os interesses gerais da nossa sociedade. É hora de aprender com os acertos e erros do passado, mas, acima de tudo, é hora de olhar para frente. Ninguém é capaz de seguir o rumo certo olhando exclusivamente pelo retrovisor. Em 50 anos de existência, foram muitas as conquistas. Mas Brasília ainda carece de um projeto de desenvolvimento para os próximos 50 anos. Temos uma população igualável já às populações de países como o Uruguai. Se somarmos os habitantes do entorno, formamos uma região de mais de 3 milhões, quase 4 milhões de pessoas, com as quais devemos assumir compromissos claros. Recentemente, apresentei uma proposta de emenda constitucional que incorpora ao Distrito Federal alguns municípios do entorno, principalmente aqueles cuja linha divisória
é apenas uma rua. São algumas centenas de pessoas que já vivem em função dos empregos gerados em Brasília e que dependem dos serviços de saúde, de educação e de segurança gerados em nossa capital. Nosso projeto é singelo. Não representa nenhuma ampliação descomunal do Distrito Federal, como algumas propostas que tramitam nessa casa. E mais, fortalece o Fundo Constitucional do Centro-Oeste para que tenhamos mais recursos para investir no desenvolvimento econômico e social da região. Brasília foi erguida na condição de fronteira mais avançada do Centro-Oeste brasileiro. Com ela, viramos as costas para os mares povoados pelos colonizadores e passamos a olhar para o interior desse país. 5 décadas foram suficientes para provar que o futuro encontra-se, em boa medida, em nossas mãos. O motor do nosso desenvolvimento, nas últimas décadas, foi o poder aquisitivo das famílias, cujo trabalho está concentrado no poder público. Isso permitiu chegar aonde chegamos. Esse modelo, entretanto, dá demonstrações evidentes de esgotamento. O Estado, através da União e do governo local, já não pode ser o carro-chefe do nosso desenvolvimento e da geração de empregos, ainda que continuemos multiplicando os concursos públicos. Precisamos, com urgência, pensar em um projeto de desenvolvimento sintonizado com a nossa condição de capital administrativa do país, sede dos poderes da República e das representações diplomáticas. Certamente, o que chamamos de indústria limpa, onde setores como a tecnologia da informação, a biotecnologia, a farmoquímica, a indústria de comunicações, a nanotecnologia, entre outras, terão um papel fundamental. Não apenas para o desenvolvimento regional, mas também nacional, para colocar esses avanços científicos e tecnológicos a serviço da melhoria substancial dos serviços públicos prestados à nossa população. Esse é o nosso grande desafio. Um desenvolvimento que haverá de transformar nossas satélites em cidades, com a geração de empregos onde o trabalhador mora, e permitir a melhoria substancial da qualidade de vida de nossa população e o enfrentamento radical a um dos nossos principais desafios: o caos urbano provocado pelo transporte individual e a ausência de um transporte público de qualidade.